Olá, Mariana, doutora Mari. Olá, tudo bom, Eliseu? Que Tá me bom, ouvindo e melhor me vendo agora. bem? Como? Tá me ouvindo bem, né? Parece que está tranquilo e a gente também pode esperar também um feedback enquanto o pessoal está chegando, está entrando, tá? Sim. E você, como está? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, Keila, Também. bebês? Todo mundo bem? A Keila, os bebês, todos bem. Estamos aí, Ótimo, cada dia a né? expectativa maior. Chegou o mês, né? Sim, esse E é o esse mês, mês né? é um mês muito Tá. especial, o Uhum. aniversário daquele e, consequentemente, também o aniversário dos bebês, né? Porque nascem Sim, em abril, tempo muito claro. especial para a gente, refrigério para nossa alma. Uhum. Mas, Excelente, né? bom, enquanto o pessoal está chegando, eu pensei em até fazer uma apresentação aqui, não sei, acho que seria legal, Claro. pode ser? Pode, Permita-me claro. Vamos apresentar, lá. tá? Claro, também tem seus amigos chegando agora. Muito obrigado por ter compartilhado. Claro que E sim. eu, Tô eu vendo disse aqui que já que, entraram alguns. Bacana. que bom, essa quarentena está me ensinando muitas coisas, inclusive tentar compartilhar a tela aqui para falar com amigos. Está sendo muito especial, Mari. E já já posso até Sim. falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas eu sou muito feliz de fechar a semana. Eu tive algumas lives desde segunda-feira com psicólogos, médicos, tem sido muito bom. Tenho aprendido bastante Que e também estava bacana. uma Uhum, expectativa muito grande para esse momento, para fechar a semana. uhum. E muito legal Sim, fechar a semana com você, tá? Bom, apresentando a Mari, psicóloga clínica, me ajuda aí, organizacional, quase não sai certo? também, isso, aham. Também. Ama o que faz, a parte que eu mais gostei quando eu li sobre você no seu site, algum Aham. lugar. Acho que não, no seu Instagram, tá assim, no seu Instagram. Ama o que faz, eu acho Amo o que maravilhoso faço. conversar com É gente que ama o que verdade. faz. Sim. E é visível, desde quando eu conheci você, dos nossos contatos, tanto pessoal quanto seguir você nas lives, nas redes, e eu vejo isso de fato. E também tem especialização em terapia familiar sistêmica, acho que é essa a palavra, Isso mesmo. Terapia sistêmica familiar e conjugal, né? e conjugal. Também mestrado em psicologia, doutorado. Mestrado foi pela Amo. PUC e doutorado pelo UNB. Isso mesmo. Perfeito. Que bom, que bom. Eu acho que se a gente ficar falando de você aqui, eu vou ficar a live toda falando de você, porque tem muita coisa para falar de você. Então, Nada. Justamente porque eu amo o que eu faço, né, Eliseu? Então, que estou bom, que sempre bom. buscando, sempre estudando. E você também cooperou com aulas no Mackenzie, né? Universidade Presbiteriana Mackenzie, No Mackenzie, em São e Paulo, Batista né? também, em São Isso e Paulo. também isso em São Paulo, Que na bom. Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo e também na Faculdade Batista de São Paulo, né? Sim. E, bom, Ali de eu vou falar mais Perdizes. um Não pouco. sei se tem alguém lá de São Paulo ouvindo, né? Mas pode ser que Eu acho que conheça tem a sim, já percebi faculdade ali alguns aqui de. de São Paulo. Sim, E, bom, e por eu acho que falar mais, pelo menos algo mais. Você é autora do livro Canguru, Geração Geração Canguru, Ninho Canguru. Cheio. Eu acho Isto, que é um livro que eu quero muito ler, acho que eu já falei para você isso. São sim. aqueles filhos adultos que não saem de casa. Isso. Eu já te dei um livro, Eliseu? Não, Nunca. não, eu tô até pesquisando aqui, fique em paz, fique tranquilo, você não tem Não, dívida Eliseu, comigo, eu não. preciso dar. Até foi boa Não. lembrança, né? Pô, então Já vai valeu ser aí a divulgação aqui. um presente que vai render da live, ó. Ah, então que ótimo. Eu que deveria te dar um presente, porque você aceitou meu convite, agora eu ganho um É um presente, que bom. prazer. Vem você e o livro, que ótimo. Eu falando sobre essa geração canguru que não sai de casa, eu acho que essa geração se adapta mais nesse momento de reclusão, de ficar em casa, né? Sim, pelo menos aqueles que têm essa característica, né? Porque dentro da geração canguru a gente tem também uma série de diferentes variações, né? Então tem, por exemplo, o filho que tem uma rotina muito fora de casa e que tem a casa dos pais só como uma hospedagem para dormir, às vezes para fazer Sim, refeições, né? E aí esse filho talvez seja o que esteja tendo mais dificuldade, né? sim, sim. Bom, Mari, a proposta do nosso bate-papo, eu quero aproveitar da melhor maneira esse tempo, é sobre saúde mental, tá? Sim. Saúde mental, define pra gente em poucas palavras o que é saúde mental. Tá. Então, assim, a saúde mental, que inclusive agora está bem em alta, bem falada, né, Eliseu? E de fato precisa estar,
né? Tendo em vista aí o momento que a gente está vivendo, né? Um momento que muitos têm definido, e bem definido na minha percepção, como uma crise, né? E o que que é a crise, né? O que que é uma crise? Crise é tudo aquilo que tira a gente do nosso lugar de conforto, da nossa famosa Ok. zona de conforto, né? É tudo Uhum. aquilo que vem e que não estava planejado, né? Que sai totalmente do nosso controle, ainda que a gente ache, a gente tem aí sempre aquela ideia, né, de que a gente tem algum controle, né, sobre as coisas, e esse realmente é o momento que mostra que não tem, mas a crise, ela nos desestabiliza, né? Então, quando acontece isso, de fato, a gente tende a experimentar uma série de sentimentos diferentes do que normalmente a gente tende a experimentar no nosso dia a dia, né, natural. E a saúde mental, o que que ela é de fato? Ela é a qualidade de vida dos nossos pensamentos e das nossas emoções, né? Então, se eu pudesse resumir isso de uma forma Uhum. bem, claro, bem resumida, né? Seria isso. Ela é a qualidade de vida das nossas emoções, dos nossos pensamentos. A nossa Bom, qualidade de vida cognitiva, né? Ou então a gente também pode pensar que saúde mental é a ausência de uma doença uhum. mental, que hoje É, são muito conhecidas, né? sim, é impressão minha ou de fato me parece que se fala tanto sobre cuidado do cabelo, cuidado da pele, cuidado com o excesso de sol, isso, aquilo, postura de sentar, e pouco sobre saúde mental? Sim, sim, né? E assim, na minha percepção, Eliseu, pensando aí que são quase 20 anos, né, de profissão, que eu sou psicóloga, eu vejo que tem sido uma crescente, né? De fato, se Hum, for pensar quando eu fui fazer a faculdade lá, né, mais de 20 anos atrás, é, praticamente era um tema que não se falava, né? Que não existia, que as pessoas tinham muito preconceito, ainda que hoje ainda tenha um pouco, mas na minha percepção caiu praticamente, sei lá, 70, 80%, né? bom, bom. Mas sim, né? E então, assim, na minha percepção tem sido uma crescente na mesma medida em que tem sido uma crescente o número, a frequência de doenças mentais no nosso Uhum, mundo, né? Então, hoje, uhum. a gente tem batido recordes atrás de recordes, o Brasil, inclusive, né? Com dados de estatísticas da OMS, da Organização Mundial da Saúde, em relação a doenças mentais, né? Então, hoje se estima no Brasil que 25% da população, um quarto, tenha alguma doença mental. Que as mais Eu, conhecidas são ansiedade e depressão, ah, né? Pensando aí nas interessante. variações. Eu escutei, eu estive na Suécia não faz muito tempo, e eu escutei que 50% dos jovens têm Lá, problemas, na Suécia, dos olha jovens. O que a só. gente. E assim também, como também na Inglaterra, uma coisa que eu escutei bastante o tempo que eu estive por lá, é que o que nós gastamos aqui com problemas relacionados à drogadição, drogas, álcool, Sim, vício, eles gastam lá com questões emocionais. Eu imagino que você tem alguma informação nessa linha, sim. parece Mas é muito interessante muito. É. reforçar isso, né? Porque, de fato, é um dado muito alarmante, né? E isso não escolhe classe social, né? Essas questões da mente, né? De forma É, alguma, né? Isso está em uhum, todas as camadas, né? E assim, claro, né? O que de fato, talvez, as camadas mais altas, eu vejo talvez fazendo mais, é buscando muita informação. Então, assim, a gente precisa divulgar, e por isso que essa live, Eliseu, é muito importante na minha percepção, né? Eu te agradeço muito pelo convite, né? E também pela tua preocupação em abrir espaço para esse tema. Porque, de fato, a informação, ela é parte do remédio, percebe? Da a informação, informação claro, de parte do remédio. qualidade, até porque hoje a gente vive uma crise, né? De fontes de informação, inclusive com as fake news e etc. Uhum. Você falando sobre isso, me lembrou um dado, agora, coisa bem recente desse momento de Covid-19, a OMS falando, claro que isso afeta e muito acrescenta essas questões emocional, essa questão do que a gente está falando, da saúde emocional, acho que mais afetada com toda essa situação. E aí ela coloca 6 ou mais dicas, eu não me lembro agora, como, como um antídoto, não sei se eu posso usar essa expressão, 6 dicas para lidar com esse momento e tentar manter uma boa saúde mental. Acho que foi isso que eu li alguma coisa. E uma Sim, das é o cuidado com o excesso de informação. E aí a minha pergunta é, perfeito.
por que o excesso de informação afeta tanto a nossa saúde emocional? Sim, e assim, né, Eliseu, bacana você trazer isso, porque de fato, até sobre saúde mental, neste momento que a gente está vivendo, já tem Uhum, excesso de informação, e inclusive algumas informações, na minha percepção, que podem ter o efeito contrário, tá? O efeito contrário, o que que uhum, é? Adoecer as pessoas, gerar mais pressão, mais cobrança do que necessariamente trazer saúde mental como a própria intenção da informação se propôs. uhum, Percebe? Então, sim, assim, tem muita coisa bacana, científica sobre saúde mental, né? uhum, A gente tem que cuidar somente para, neste momento, não tornar isso algo como metas, né? Como metas que a gente precisa alcançar e nos tornar produtivos nessas ações de saúde mental dentro de algo que muitas vezes não é nem possível para o ser humano, né? Então, essa que eu até chamei num post que eu fiz recentemente, essa maratona de produtividade, né? Que aham, inclusive são ações que as pessoas estão fazendo para ter saúde mental também, mas que pode se tornar contra elas quando isso entra num nível de pressão, num nível de cobrança, num nível de idealização, além daquilo que um ser humano normal, entre aspas, neste momento que a gente está vivendo, dá conta, percebe? Então uhum. a gente precisa ser muito realista e muito condizente com a nossa condição de seres humanos, dentro do autoconhecimento que cada um já possui de si, para estabelecer essas ações de saúde mental, né? Uhum. E assim, você falou de algumas dicas, né? Sim. Quer trazer alguma coisa antes de eu falar das dicas? Não, não, eu acho que as dicas seriam assim bem interessantes assim, a gente pensar nas dicas assim, o que eu estava aqui já pensando enquanto você falava, porque a informação é também aquele tanto de amigo, ou grupos de famílias e grupos de WhatsApp que Sim, está ali o tempo todo. Eu pensei, o que fazer? Até tem uma musiquinha da época do Orkut, vou te deletar do meu MSN do Orkut. Não sei se é deletar ou se avisar, ó, pare de mandar tanta notícia, eu não quero ler. Como sim, lidar? Porque muitas dessas notícias, não apenas TV, a TV você desliga, mas o WhatsApp está ali o tempo todo. E às vezes eu não confio em mim com relação ao WhatsApp. Tanto é, ou internet, ou celular. A gente é meio que dependente dessas coisas hoje em dia, dessas sim, informações isso aí. de contato, WhatsApp. Tanto é que quando eu vou para o quarto, vou dormir, como eu me conheço, eu não levo o aparelho para o quarto. É uma técnica que eu uso para me Ótimo. tá? Aqui em E casa também, eu e meu marido é também, exatamente dessa forma. A gente deixa o perfeito. celular sempre na sala, né? A gente não leva o Isso celular para o tem me ajudado quarto. muito, desde alguns anos, eu acho que um Maravilhoso, é ano mais ou menos. libertador, É libertador. libertador. Não tem que ser a primeira coisa do dia, nem a última coisa do dia. E eu descobri que há vida por trás disso e está sendo maravilhoso. Exato. Além de evitar vários conflitos de casal também, né? Também. Isso aí. Perfeito. Mara, então assim, aí você, não O sei, que me ajuda fazer, nessa né? O que questão do fazer WhatsApp. E aí isso. depois pode já dar continuidade com as dicas, outras dicas mais. Tá ótimo. Então, assim, do WhatsApp, o que que a gente, assim, é do ser humano. O que que é do ser humano, né? O ser humano, ele tem uma tendência, infelizmente, né, de sempre achar que a resolução para os problemas dele está no outro, está no externo, né? Então, o problema é do meu amigo que me manda muita mensagem, percebe? Então, eu sou vítima das mensagens que inundam o meu WhatsApp todos os dias. Percebe? Isso é uma tendência do ser humano que a gente precisa trabalhar, olhar, ganhar consciência e evoluir, né? Por quê? Porque a gente precisa, quando ganha consciência disso, trazer esse poder para dentro da gente. Poder do quê? De colocar limite, né? Então, eu preciso colocar limite em mim primeiro. Eu preciso aprender a colocar lá o celular na sala, né? Eu preciso aprender a olhar o meu WhatsApp num determinado tempo. E se Uhum. não der tempo de eu ler todas as mensagens que foram enviadas, eu mesma, porque eu realmente eu não consigo acompanhar a frequência de mensagens que eu recebo do meu WhatsApp, e isso é um fator para mim que me estressa, né? Eu já deixo lá, inclusive no meu WhatsApp, que eu posso demorar para responder, né? Porque hoje as pessoas têm uma expectativa de que você responda muito rapidamente, né? E isso é adoecedor, de fato. Sim, Então, sim. assim,
a gente colocar limite na gente, né? De saber, não, eu vou utilizar um período do dia para poder olhar isso aqui. Se eu sei que tem aqui, inclusive eu estava trabalhando justamente isso na sessão com uma paciente esses dias, porque ela estava muito irritada com a quantidade de fake news que o pai dela estava enviando para ela, né? Sobre o coronavírus e tudo isso, Uhum. né? E a preocupação dela, além da irritação com o pai, era de que ele também estivesse fazendo isso com outras pessoas e as pessoas acreditando, né? E é isso, claro. Quando envolve só a gente, quando envolve uma relação de confiança, a gente colocar limite na gente e também se posicionar diante daquilo é muito importante, né? Eu poder dizer para a pessoa, eu poder falar que de fato aquilo não tem agregado, né? Se de fato é um número muito grande ou se não são informações verdadeiras, por exemplo, né? E poder Uhum. dizer para a pessoa, olha, bacana, eu entendo a tua intenção de compartilhar notícias, porque você gosta de mim, ou de compartilhar mensagens, né? Só que nesse momento eu estou optando por uma ou duas só fontes mais confiáveis, né? De informação, que é o jornal tal que eu vou assistir uma vez no dia, e poder compartilhar sem desmerecer, sem desvalorizar também o outro, porque muitas vezes o outro tem boa intenção também. Mas o limite é na gente, em primeiro lugar. É porque a gente tem aquele problema, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero, né? Isso! Essa é boa. Assim, bem Uhum. sencillo desse. Mas tem dicas práticas aí de gente que é boa, que acompanha a gente aí, dizendo que, olha, também tem o modo avião, né? Tem O uma função que chama, pronto! tem o Então, modo avião. eu uso É, muito o modo avião, é, uso muito os aplicativos, indico muito para os meus pacientes. Eu estou com uma paciente agora que está começando a utilizar o Forest, que é um aplicativo de bloqueio de redes sociais. Ele faz a gestão, né? E ela está amando, porque ele vai é. construindo uma casinha, uma floresta, e aí você estipula os tempos que você vai usar para cada uma das Eu redes quero sociais, né? conhecer. Depois Eu eu quero que tenho você me no, fale disso. eu falo, no próprio Instagram eles têm. Eu tenho no meu Instagram, ele avisa a quantidade de tempo que eu me permito usar no dia. E quando Ah, eu bato essa meta, o Instagram já me avisa, ou quando eu estou para ah, bater, e aí eu legal, legal. já paro de usar. Porque como eu utilizo o Instagram para profissional também, corre esse risco, às vezes, de eu ficar além do tempo, inclusive, que eu mesma me propus, né? É por isso que eu falo que você sempre acrescenta na minha vida. Eu estava conversando com aquele sobre esses encontros tão legais, porque além de aprender sobre saúde mental, emocional, você aprende tecnologia com você, de tanta coisa, liderança, coisa boa, E, só coisa boa. e olha que Ah, que legal. eu também estou aprendendo muito sobre tecnologia, porque esse é um momento super desafiador, né? Alguém perguntou aí o nome desse controle. Você consegue, lembra o nome desse? Do controle, qual o controle do Instagram? É, Ou dos aplicativos? Porque dos aplicativos tem vários, né? O do controle é no Instagram mesmo. Ah, a Tisa, agora que eu a vi. Tisa está te perguntando. Bom, A Tisa foi a última live que eu fiz no meu Instagram, que maravilhosa legal, também, viu? que legal Psicóloga que é isso. também. Então, no próprio Instagram tem o controle nas configurações, né? Você entrando Sim, nas configurações, você tem ali, mas é só no Instagram profissional, só no business. A ok. Tisa tem, É. então ela vai conseguir procurar lá nas configurações. E os aplicativos, esse que eu falei, chama Forest, de floresta em inglês. Oh, que legal. Ótimo. Bom, acho que já ficou a dica aí. Então, Sim. gente muito legal acompanhando a gente aí. A Leide é do Acre, está acompanhando a gente. Pastora Leide, na verdade, né? Tive o prazer Olha. de conhecer, pessoal bem querido. Tá, eu vi por aqui a tia Carlinha acrescentando também alguns comentários. O Paulinho também, amigão. Gente, muita gente boa aqui com a gente, tá, Mari? Muita gente Ó, que legal. bacana. E, Aham. e, e, e aí, a gente pensando um pouco mais nesses recursos, por exemplo, e aí talvez me venha a pergunta, o que há de... Eu vi uma postagem sua sobre um grupo de estudantes aí da UNB, não sei se é isso, ou, enfim, alguma coisa, o que há de científico e que pelo menos funciona em termos de saúde mental, especialmente para esse momento. Você poderia trazer para a Sim, gente? O que está claro que vindo de sim. novo aí? Então, como eu falei, né, antes, é muita coisa que tem, de fato, muita coisa boa. A gente só tem que tomar o cuidado para não cair na busca por produtividade de ações para a saúde mental, né? Porque saúde mental não é isso. Ela é aquilo que nos permite, dentro da nossa imperfeição, das nossas limitações, do nosso autoconhecimento, traçar o que é possível para cada um de nós, né?
Bom, e falando do que é científico, tem muita coisa boa, mas assim, né, Eliseu, talvez eu gostaria de começar pensando nas estratégias, nos recursos, naquilo que é um dos focos de uma das abordagens da psicologia, que é a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é a questão dos pensamentos, né? Porque assim, e que está totalmente relacionado, inclusive, com o que a gente estava falando antes das informações. Porque nos nossos pensamentos, de fato, começa-se muito dos nossos processos emocionais. Todos? Não, não são todos, mas muitos, né? E pensando nos nossos pensamentos, né? Se a gente, de fato, é estimulado por notícias o tempo inteiro, bombardeado, né? Por notícias, a gente está exposto a isso, exposto a mensagens no WhatsApp que só falam disso, exposto a pessoas, talvez, que só falam disso também, só falam do que está acontecendo agora no cenário, né? Só falam de coronavírus, Covid-19, morte, enfim, né? Crise, porque a crise econômica também está sendo muito falada. É claro que esse tipo de ideia entra na nossa mente, entra nos nossos pensamentos, né? E a gente precisa fazer, então, uma higiene mental, né? Então, isso é muito científico, isso vem inclusive da neurociência, isso vem também desses estudos de psicólogos que estudam, né? Esse que a gente tem visto nesse estudo aí fantástico que foi lançado agora em novembro de 2009 da psicologia das pandemias, que o pessoal até brinca que inclusive esse professor doutor da universidade lá do Canadá, de British Columbia, né? Que ele que criou o coronavírus porque ele lançou o livro em novembro de 2019, ele nem sabia que viria nada disso, né? E ele lançou o livro Psicologia das Pandemias. E, de fato, essa associação com aquilo que a gente permite ser alimentado nos nossos pensamentos, isso faz muito sentido para a gente reforçar nesse momento, né? Porque, assim, a gente sabe que a gente não tem controle dos pensamentos que vêm na nossa mente. Eles são automáticos, né? Claro, eles vão estar relacionados com a nossa história, vão estar relacionados com a nossa personalidade, vão estar relacionados muito com aquilo, com um tipo de informações que a gente é exposto ao longo do dia nas diferentes fontes, né? E se a gente alimenta ele dentro da gente, ele vai crescer, ele vai nos dominar, ele vai liberar uma série, uma cadeia, né? Ele vai desencadear mesmo uma cadeia de hormônios, de cortisol, de noradrenalina no nosso cérebro. E isso, de fato, vai fazer a gente entrar num ciclo vicioso de ansiedade, né? De medo, de depressão, de tudo isso. Então, assim, qual que é essa primeira grande dica, né? A gente não pode controlar o que a gente pensa no sentido do pensamento automático que vem, mas a gente pode controlar o nível de exposição que a gente se permite estar nesse momento e a gente pode controlar, alimentar esses pensamentos ou não. Perfeito. Se a minha avó estivesse nesse bate-papo, inclusive falei com ela ontem, 96 Sua anos, avó? Mari, 96 anos. Ó, Ontem eu chamei na live, bati um papo com ela, no WhatsApp, perdão, no WhatsApp. WhatsApp, né? E Que aí, conversa legal. vai, conversa vem. E aí, se ela está Vassoulera nesse bate-papo, entrando. se ela está nesse bate-papo, ela falaria mais ou menos assim: é verdade, minha filha, você não pode impedir um pássaro de sentar na sua cabeça, mas pode impedir de que ele faça um ninho. Eu já escutei isso, Bom, algumas coisas. se tiver algum Eu acho. paciente, cliente meu aqui ouvindo, eles com certeza já ouviram essa frase de mim, porque eu amo Aham, essa frase, né? aham. É isso, a gente não pode impedir que os pássaros voem, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. Isso é científico. E isso é bíblico também, se a gente for pensar, né? Tem um texto bíblico que eu gosto muito, de Filipenses 4:8, que ele fala os 8 filtros daquilo que a gente pode permitir que esteja no nosso pensamento. Quais são, Eliseu? Aham. Tudo que é bom, né? Tudo que é bom, agradável, Verdadeiro. amável, de boa fama, se aluvou nisso pensai, né? Isso é perfeito, Pronto. né? Esses são os filtros Fantástico. que a gente tem que ter isso, né, ativado na nossa mente. É verdadeiro? Porque só esse filtro, ele já barra milhões de informações que a gente permite ser alimentado na nossa mente, né? Então, informações de futuro que não são verdades ainda, são preocupações da nossa mente, né? Então, a gente tem que Perfeito. ter muita consciência do que a gente está pensando. Quase como se a gente virasse
dentro da saúde mental, observadores da nossa própria mente. Isso é muito saudável, né? E aí isso, inclusive, já nos linka, já traz o gatilho para a segunda grande dica, que é a dica das emoções, dos sentimentos, né? Opa. Porque, assim, o que tem nesses sentimentos, e isso está sendo muito falado e bem falado por vários psicólogos que eu tenho ouvido, né? Inclusive nesse estudo também da psicologia das pandemias, né? Fala-se muito do quanto que a gente precisa entender que os nossos sentimentos difíceis, os nossos sentimentos ruins, e eu não estou usando o termo negativo, sentimentos negativos, porque sentimentos negativos não existem, né? Nenhum sentimento é negativo. Todos os sentimentos são positivos porque Deus criou, porque é o que a gente precisa. Eles têm funções no nosso organismo, ele tem funções no nosso psicológico, né? Eles falam, eles mostram, eles revelam alguma coisa pra gente. Ensina alguma coisa, né? Ensinam alguma coisa pra gente, né? E eles são também uma forma de a gente extravasar algumas situações que às vezes são ruins pra gente, né? Como essa que a gente está vivendo. E se a gente pensar nas emoções, nos sentimentos negativos, o que a gente precisa, né, entender? Que eles são esperados nesse momento, percebe? Uhum. Então, esses sentimentos são esperados, os sentimentos difíceis. É esperado que a gente fique mais ansioso. É esperado que a gente fique mais triste de estar sendo afastado, né? Fisicamente das pessoas que a gente ama. Natural, é natural que esse seja o sentimento de cada um, né? Esse é um termo que eu gosto muito também, né? É natural, é legítimo, percebe? A gente se sentir dessa forma. Eu me sentir dessa forma, é natural, né? Então, acho que o estranho seria o contrário, né? Não sentir. Isso seria o problemático, né? Exatamente, porque se não sente, Eliseu, isso vai chegar à conta lá na frente em algum momento, né? Vai virar sintoma, ou sintoma físico, que é a psicossomática, né? Ou vai virar sintoma emocional, inclusive de uma doença mental, por exemplo. Tá? Então, a gente legitimar, acolher os nossos sentimentos, validá-los, né? É muito importante. Eu estou fazendo anotação, estou achando legal, tô fazendo... Ótimo. Enquanto falhou falhou um pouco a sua conexão, eu estava dizendo aqui que estou até fazendo algumas anotações com essas suas falas também, tá? Excelente, sim. Vamos lá. Validar os sentimentos, né? Legitimar. Acho que essa foi a palavra que você usou também. Legitimá-los, validá-los, né? Uma palavra que eu gosto muito, né? E aí eu ia dizer que o que impede muitas vezes o ser humano de validar, de aceitar, de acolher os nossos sentimentos difíceis, de ansiedade, de tristeza, né, de medo, de eu me sentir assustada, me sentir com raiva desse momento. Muita gente aí, né, perdendo tudo, perdendo negócios, perdendo planejamentos, perdendo pessoas, tendo que demitir pessoas, né? Isso gera muita raiva. É esperado que gere, é natural, é normal, porque a gente não gosta do nome normal, né, na psicologia, mas é legítimo, percebe? E por que a gente precisa, talvez, de fato... Né? É comum, ele é bom, né? Ele é bom, só que a gente tende a achar que é ruim porque a gente tem medo de sentir medo. A gente tem medo de sentir tristeza. Porque a gente tem medo de que, se a gente se autorizar a senti-los, que eles possam crescer dentro de nós e ficar incontroláveis e a gente não dá conta e a gente tem medo de doer. Só que a dor precisa doer, isso é um dos princípios básicos da psicologia, né? Então, assim, precisa doer. A dor só passa se a gente sentir ela, percebe? Então, isso é um princípio. E o quanto que é justamente, Eliseu, o contrário. É quando a gente não se permite sentir os sentimentos negativos, entre aspas, negativos, né? Sim. É quando a gente não se permite dar espaço para eles dentro da gente, que eles crescem. Perfeito. Tá? Então, a lógica do emocional, ela não acompanha a lógica do racional. A lógica do emocional, ela segue uma lógica própria, né? Então, se a gente não permite espaço dentro da gente para sentir aquilo que é esperado que a gente seja, que a gente sinta nesse momento, isso vai crescer dentro de nós. Então, a gente precisa sentir
Isso não vai fazer crescer, né? A gente precisa acolher isso como a gente acolhe o sentimento difícil de uma pessoa que a gente ama. Então, se a Keila, a sua esposa... Alguém acabou de comentar algo no sentido, assim, eu não sei se é uma pergunta, igual ao luto. Ah, Acho igual que o Luto, é o meu marido, ó, já tá aí super tá aí. participando. Abraço aí. Meu, Abraço, Marcela. exatamente, igual o Luto. Ah, minha amiga Vanessa entrando aqui também. As amigas psicólogas estão todas aí, viu, Que Eliseu? bom. Até nomes Que bom. para você depois fazer live depois. Tem duas, a Tilda É, e a Vanessa ótimo. aqui, Vou tá? esperar. Eu vou até pedir Maravilhosas. para que eles mandem uma mensagem aí para a gente depois interagir também. Isso vai ser muito válido, né? Isso. E eu acho que os dias de hoje, cada dia mais, né? Acho que aumenta essa necessidade dessas boas companhias, dessas boas conversas. Eu Claro postei que no sim. começo da semana que boas conversas podem mudar o rumo. O café, quando Isso. tomamos um café, né? Você está Aqui, tomando ó. café? Ah, claro, é isso que eu ia te E perguntar no início, eu acabei você? esquecendo. Oh, claro, né? E o seu é do seu livro, né, Eliseu? Sim, sim. Um café, por favor, do meu livro. Café, por favor, Sim. seu livro, né? Sim. É linda a caneca, né? E Lindíssima, essa dourada mesmo. Inclusive, eu tenho uma, né? Você me deu de presente. sim, sim, você tem. E aqui tem Muito uma frase: bom. quando o nosso coração esmorecido encontra com o coração de Deus, ele é aquecido outra vez. Olha Eu só que penso lindo. nessa ideia, uma das coisas que esses princípios nos ensinam é que o Deus coletivo nos ensina a ser também essa ideia de coletividade, né? De conversarmos Pronto. sobre essas Sim, questões. sim. E a gente E pode essa continuar conversando. isso, e essa questão da coletividade, Elis, eu já vou entrar numa outra dica, tá? Eu ia De perguntar se saúde foi a primeira, a mental. segunda, então deve ter a terceira, a quarta, a quinta aí, até o tempo permitir, né? Até a gente conseguir aqui, pelo menos, vamos tentar aí umas 5, porque tem muitas, né? Poderia Tá, aqui, claro, ótimo. tem inúmeras, né? Mas Então, é vou deixar assim. Quando justamente. você conseguir compartilhar cinco aí, tá liberado, então. Vou deixar com você. Tá certo, Vamos lá. combinadíssimo. Tá Mas, ótimo. assim, o quanto essa questão da coletividade também pode, nesse momento, ser uma estratégia, um recurso de saúde emocional e mental, né? Inclusive, foi muito falado na última live que eu fiz com a Tisa sobre vulnerabilidade, né? Por que empatia? Porque justamente, e aqui tem um erro, tá? Um erro muito grande que está sendo falado e pregado pela mídia e também pelas organizações, que é o fato de dizer que a gente está em isolamento social, né? Oh, Isso está errado. A verdade. gente não está em isolamento Totalmente. social, a gente está em isolamento físico, domiciliar. É diferente, né? O fato de a gente Isolamento estar em isolamento físico e físico. domiciliar, a gente não precisa estar isolado socialmente. Pelo contrário. Qual é a estratégia que entra aqui? Criatividade nas conexões tecnológicas, inclusive, né? É, Então, inclusive, talvez eu tenha que reformular na tentativa de falar do isolamento geográfico. Eu talvez eu usei esse termo social, mas o tentando traduzir, geográfico, traduzindo aqui. Sim. faz sentido também, Então, onde está, talvez eu né? acabei, na tentativa de expressar esse isolamento geográfico, sim, afetivo, não. Talvez é possível que eu tenha feito um trocadilho aí e coloquei esse social nesse sentido. Mas o social é o que está sendo utilizado mesmo, não é você. Tá. É o que a mídia, é o que Sim. as organizações têm trazido, né? Então não é Só social, que é apenas geográfico. não, Distantes geográficos. não, Geográfico. exatamente. Claro, porque Uhum. eu não preciso estar isolada socialmente dos meus amigos, da minha família, Ah, percebe? Eu estou sim, distante sim. fisicamente, eu estou distante geograficamente, eu estou distante Uhum. domiciliarmente, percebe? E aí, de fato, né, o quanto que a gente pode e deve ser criativo nessas conexões, ser Uhum. criativo nas formas de coletividade, né? Então, meu marido entrou aí na Uhum. live, né? Então, por exemplo, ontem ele fez uma coisa que eu achei muito bacana, né? O que ele fez? Você falou da sua avó, vou falar da avó dele, que tem 94, se eu não me engano, né? E ontem, o que ele fez? Aproveitou, né, para fazer 3 em 1. Então, ele foi a pé, daí para já fazer a caminhada, né? Que também é importantíssimo nesse momento. Eu nem vou falar disso, porque isso é mais chover no molhado, a questão da importância da atividade física nesse A momento gente mesmo em falou sobre isso casa. em uma das suas lives, alguém Ah, acabou. Foi bem citado isso de trazendo. fato. Ótimo. E aí ele foi a pé, Sim.
visitar a avó e depois, na volta, passou no mercado, né? Então, 3 coisas aí que pode fazer sair de casa. E o visitar a avó, como é que foi? Foi a primeira vez que ele foi na casa onde ela está e ficou da rua, Sim. abanando lá, ligou para ela ficou na janela falando com ele e ele ficou na rua falando com ela pelo telefone, percebe? Com os Uau. meus pais mesmo, eu nunca tinha feito um jantar com eles pelo FaceTime. Eu mal falo por FaceTime vídeo, eu mal falo por vídeo com eles, eles moram em Florianópolis, né? Muito distante da onde eu moro. E parece que a sensação é que a gente está mais próximos, percebe? Ah, sim, Então, a gente sim. não está isolado socialmente, né? Acho que a gente está Então, aprendendo muita coisa com isso, e isso tá cada vez mais crescente. É aproveitar esse momento para esse tipo de conexão. Perfeito. Não é um isolamento, então, social, é apenas geográfico mesmo, isso, né? e assim, a psicologia, ela trabalha muito com linguagem, né? Com o poder da palavra. Então, se a gente começa a vender uma ideia que a gente está isolado socialmente, a gente pode acreditar nisso. E isso pode nos Uhum. adoecer. Nossa, então eu estou isolado socialmente? Não, né? Só que o nosso cérebro, muitas vezes, ele não digere as informações como deveria. Porque o nosso cérebro, isso a neurociência nos traz, né? Ele trabalha sempre no modo econômico, sempre na zona de conforto, né? Uhum. Então, ele vai assumir verdades, muitas vezes, que não são verdades. Além do fato que o nosso cérebro também não distingue o que é verdade do que é fantasia. E se a gente pega uma fantasia e assume ela como verdade, a gente vai vivê-la como verdade. Né? E a gente vai sentir as emoções negativas, entre aspas, como se aquela fantasia fosse uma verdade. Percebe? Por isso que é tão importante a gente falar de saúde mental e saúde emocional, porque está tudo relacionado, né? Super, super importante. Necessário. Super Uhum. necessário. E aí a gente já consegue pensar numa terceira. Sim, numa terceira estratégia, num terceiro recurso, né? Que talvez, Eliseu, uma coisa também que está muito falada, né? Mas que talvez eu vou só dar uma ressignificadinha, né? Se é que existe essa palavra. Mas eu só vou dar um ajuste nessa coisa das rotinas. De Tá, fato, é muito importante a gente estabelecer rotinas, né? Então, é muito importante a gente estabelecer horários, né? Estabelecer momentos em que a gente possa fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tô praticamente 85% dos meus clientes aderiram ao atendimento online, né? Tanto de psicologia, de psicoterapia, como de coaching. E eu tenho visto e ouvido deles o quanto eles têm tido a sensação que estão trabalhando mais. Percebe? Eu mesma já me peguei nessa sensação. Né? Então, sim, qual é o faz sentido. risco disso? A gente não ter a rotina bem delimitada. O fato de a gente estar em casa pode se misturar um pouquinho esses limites, essas fronteiras, né? Do que é pessoal, do que é profissional. Né? Então, ao mesmo tempo que é muito bacana eu trabalhar de casa, né? E os meus filhos saberem, conhecerem um pouco mais sobre o meu trabalho, que eu tenho visto isso em algumas pacientes, né? Então, tenho o filho de Uhum. uma paciente que aprendeu o que é call. Né? A minha mãe só faz call, é call para lá, call para cá, call para. Percebe? Então, bem pequenininho, lá de seus 5 anos, Sim. né? Então, Aham. a possibilidade de contar um pouquinho mais, de participar um pouco mais da rotina dos pais, isso é muito bacana, mas é importante estabelecer esses limites, né? E também Aham. estabelecer uma rotina, de novo, que seja possível, não uma rotina perfeita. Porque na primeira semana de confinamento que a gente estava, o que a gente mais via no Instagram? As pessoas fazendo atividade física, né? Transformando as casas em academias, igrejas, restaurantes gourmets, né? Então, Aham. vários pratos aí saindo. Mas é bacana, claro que é bacana, mas a gente tem que ter o cuidado com isso, né? Para que isso, de fato, não seja uma idealização e um mascarar de sentimentos que são legítimos nesse momento, Aham. percebe? E Sim. só mais uma coisa Total. da rotina, Eliseu, que também é muito importante, muito bacana, né, para aqueles que se dispuserem a isso, é inserir algo novo, percebe? Seria algo. Hoje mesmo, eu estava também num atendimento hoje cedo,
de um paciente que não tem nada a ver com a área de artes, e ele aderiu a um desses inúmeros cursos online gratuitos, que não eram gratuitos, né? Mas que se tornaram nesse período de quarentena, de desenho. E ele está aprendendo a desenhar, mostrou para mim o desenho que ele fez de uma coruja, né? Claro, assim, não estava assim, né? Mas ele fazendo, resgatando uma coisa que ele sempre pensou em fazer, né? Olha só que interessante. Então, ele sempre pensou em fazer, nunca teve tempo e agora tem tempo. Eu ouvi esse termo, não sei se foi em alguma live, porque eu tive uma live também com amigos italianos da Itália, e parece falando sobre adaptações criativas, eu acho que alguma coisa assim, e muito exige essas adaptações criativas, né? Para filhos, inclusive, né? Para filhos. Tô vendo a Ana aqui falando, a Ana também super querida, que bom te ver aqui, viu, Ana? Transformando a casa em escola de filhos também, que desafio, hein? Eu estava pensando nisso, a minha cunhada com 2 crianças e agora a aula, parece que aqui no DF, né, não tem aula só depois de maio, provavelmente não tem esse semestre, eu imagino, não sei como vai ser, deve mudar muita coisa. Então, assim, haja criatividade para com essas crianças Haja criatividade. Em casa. Eu estou tão sensível com isso, não sei se é porque eu serei pai agora, né? Não sei se é por conta disso ou porque essa sensibilidade natural. Eu estou até pensando em cooperar de alguma forma, quem sabe umas 2, 3 lives aí, ensinando mágica para a criançada, quem sabe, né? Olha, que bacana. Então, e você tem isso, né? Aproveitar um Eu sou recurso mágico seu para também, né? compartilhar. Sim. Não diria que eu sou um artista, mas um gostador de artes, assim, e as mágicas desde pequeno sempre gostei. Uso em algumas palestras ou pregações, aulas, eu uso um pouco como algo lúdico, sei lá, Que bacana. pedagógico, assim. Sim, sim, sim. Eu gosto disso, né? Quem sabe ensinar Uma os coisa assim. pais, né? Olha que bacana, Vou até ensinar, porque recebi pelo menos 7 Eliseu, mágicas, uma por semana aí, quem sabe eu consigo amenizar alguma coisa aí, né? sim, Você e fala e assim, essa pessoa falando aí das crianças, isso pode ser que seja sei lá, um site, sei lá, alguma coisa assim. isso possa ser um recurso para esses pais, mais uma carta na manga, quando talvez os pais já não sabem mais o que fazer com os filhos, né? E isso que você está trazendo da mágica é um ponto talvez importantíssimo que eu posso também destacar, que é assim, né? A linguagem de amor da criança é o brincar, Uau. percebe? Então, a criança, ela se sente amada, é a forma que ela se sente amada, é quando os pais de fato brincam com ela. Percebe? E, de fato, como é triste, né? Como isso tem se distanciado da realidade das famílias. Eu vejo isso no consultório atendendo famílias, né? Então, de fato, a gente precisa pensar nisso. Então, a mágica entra como um brincar, um lúdico, Eu acho, uma conexão com o mundo da criança, percebe? eu acho que vai ser legal esse ensinar mágica, revelar mágica, porque não adianta só fazer, porque depois o pai quer saber como é que faz, ou a criança quer saber. Acho que vai ser uma interação legal. Faz Pode todo ser uma boa sentido. ideia. E já Sim. estou vendo aí umas pessoas aí dando esse sinal de positivo e me parece que já tem uns 2, 3. Adoraram a questão da Eu acho que mágica, vai ó, ser uma boa Eliseu. ideia. Chamar a criançada. Hoje eu quero falar com a criançada. Vai ser legal. Sim. Bom, Mari, e aí? Será que temos mais uns minutinhos Vamos, aí? Para mais vamos. umas Acho 2 ou 3? que tem talvez, Eliseu, né, uma questão também, né, que inclusive também está sendo muito estudada, e nesses estudos que eu tive contato ontem, né, nesse grupo que você comentou, também ficou muito forte, é a questão da resiliência, né? Porque o que é a resiliência, né? A resiliência ela é um conceito da física, mas que a psicologia se apropriou, né, desse conceito, que fala que a gente pode passar por uma situação de estresse, né, ser pressionado e sair dessa situação transformados. Percebe? Claro, não é exatamente esse o conceito da física. O da física, a gente, até se eu tivesse um elástico aqui, eu mostrava, né? É quando a gente estica o elástico e solta e ele volta à condição original que ele era. Isso é resiliência para a física, né? Para a psicologia, é quando a gente estica o elástico e vai esticando devagarzinho, devagarzinho, um pouco mais para que ele não estoure, mas ele vai se moldando a um novo formato, certo? Ele vai laceando. Isso é resiliência, né? E a Perfeito. gente só desenvolve resiliência
quando a gente é exposto a situações de estresse, né? Então, o que seria talvez a última dica ou recurso que eu traria, né? A gente olhar para essa situação, para essa crise, que foi a forma como eu comecei a live, né? Falando do que a crise faz com a gente, né? É a gente ver, perceber a forma como a gente está interpretando essa crise. Porque a forma como a gente interpreta as situações da vida, isso faz toda a diferença no nosso funcionamento mental e emocional. Então, se eu estou interpretando essa crise também, ou principalmente como uma oportunidade de várias coisas, e várias delas a gente já falou, inclusive na live de hoje, né? Isso também tem o poder de me laciar, percebe? Tem o poder de me fazer evoluir, né? De me fazer crescer, de me fazer ser fortalecido psicologicamente. Porque eu já estou exposta, eu estou exposta, todo mundo está exposto, literalmente todo o mundo. Então, a forma como a gente interpretar isso é o que vai fazer diferença na forma como a gente vai sair disso depois, transformados ou não. O que a gente vai aprender com tudo isso, né? Acho que Isso. é isso. O que a gente vai levar dessas experiências. É um momento para isso. Eu tenho tentado fazer algumas anotações quando eu estou sozinho ali no meu canto, pensando, refletindo e tentando o que a gente. Porque eu também, claro, eu olho com tudo isso também a partir de um olhar, sei lá, posso dizer, a partir da espiritualidade, e o que Deus quer nos ensinar. Eu olho para isso também, porque Sim. Que é o eu seu não olhar estou principal, dizendo, né? claro, Da total. espiritualidade. Sim, eu não estou dizendo se de onde vem isso, se é de Deus, se não é, não é isso. Uma coisa eu sei, Deus está presente nisso. Uma das músicas que eu mais gosto de escutar, God's on the Move, acho que é isso. Deus está em movimento. Uma música fala o tempo todo, Deus está. Então, uma ideia assim de perceber como encontrar Deus nesse momento e o que Ele está nos Sim. ensinando. Porque eu não consigo também pensar em resistir tudo isso ou aprender sozinho, entende? Então eu também tento trazer isso para a minha vida pessoal e como recurso a fé, a própria palavra escrita ou a palavra revelada e o próprio Deus, que eu acredito, é uma frase antiga, eu ouvi pequeno, e ela continua tão real quanto era naquele momento da minha vida. Jesus está vivo. Hoje falei com ele. Essa fé que nos faz acreditar de fato que quando eu falo, ele escuta, ele participa e ele interage Sim. de alguma Sim. forma. Ou de alguma maneira ele está se manifestando e nos ensinando algo. Eu acho maravilhoso quando a gente E é. consegue assimilar tudo Uhum. isso. Não sei se Sim. você consegue acrescentar alguma coisa, se para você isso faz sentido. Todo sentido, Eliseu. Para mim faz todo sentido. E assim, para mim foi muito lindo ontem, quando nessa aula que eu participei, que foram quase 3 horas de aula, né? E uma das pessoas que estavam conduzindo a essa aula de ontem é um dos supervisionandos, ele está tendo supervisão em psicologia das pandemias com esse pós-doutor que Uhum, escreveu o livro Psicologia das Pandemias, né? uhum, E foi muito lindo a forma que ele terminou, né? A aula, e que foi também grande parte do tema da penúltima live que eu fiz sobre resiliência, né, que trouxe a fé como um dos pilares da resiliência. Mas ontem era assim, era um ambiente totalmente acadêmico, totalmente ciência, né? E ele finalizou a aula trazendo exatamente isso, né? Que a gente está vivendo um momento que, até só para você ter uma ideia, tá? Foi feito um mapeamento sobre idosos, que para cada idoso que falecer, que vão ser os que mais vão falecer, infelizmente, a gente já sabe disso, né? uhum. Mas que para cada idoso que falecer, vão ter 12 pessoas enlutadas. Então, se a gente multiplicar isso exponencialmente, né? A quantidade de pessoas enlutadas ao mesmo tempo que a gente vai ter, né? A ciência ela não dá conta disso. E foi Não dá. essa conclusão que eles chegaram ontem, né? E eu até me arrepio, e eles não têm Uau. religião. Ele mesmo falou, eu não tenho religião, não tenho, né? Mas ele falou, a gente vai precisar da fé como fator de proteção para as pessoas, a gente Uau. vai precisar se aproximar da fé, a gente vai precisar entender que a fé ela é vital nesse momento, como parceira da psicologia nesse momento que a gente está vivendo e vai viver ainda tão triste, né?
Tá certo que essa existe várias percepção. restrições aí dos conselhos que a gente precisa respeitar, claro, e como cientistas, pesquisadores, a gente sempre tem isso com total preocupação ética, né? Uhum. Mas está vindo da ciência, né? Tá vindo de Falando ciência. isso. É fantástico. Eu tento, o que eu tenho falado nas minhas lives, escutem bastante os profissionais da saúde, escutem todos que vocês podem escutar, os governantes, mas com outro ouvido, tente escutar o que Deus quer nos ensinar nesse momento. É um momento Ótimo. de aprender, ressignificar a fé, comportamento, percepções, enfim, é um bom momento. E você, eu acho que a gente pode terminar com essa fala aí. Essa fala é fantástica. Ah, apesar de tudo, a ciência não vai dar conta para o momento, para o caos. E aí, olhe para cima. O salmista nos ajuda, acho que terminar isso bem. De onde nos virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu acho que a gente pode Amém. pensar assim. Eu creio nisso, eu sei que você acredita nisso. Uhum. E eu posso também, pensando como retribuir meu carinho, a gratidão por você ter participado, orar por você e que Deus abençoe seu trabalho. Muita gente cada vez mais vai precisar de você, eu acredito nisso. Acho que Sim. mais do que sempre. E que haja luz o suficiente em você, vinda de Jesus, refletida de Jesus na sua vida, para ajudar a iluminar outras pessoas. Muito Eu acho que tem obrigada, uma Eliseu. pergunta Amém. aí, não sei se vai dar tempo a gente responder. Eu vi alguém falou assim, vai ter uma pergunta, mas acho que a pessoa estava tentando digitar, acho que ela não sei, o tempo acho que não vai permitir. Mas eu termino isso dizendo que você estará sempre em minhas orações, você e todos os profissionais de saúde, seja da saúde física, Obrigada. emocional, que Deus te ajude, Precisamos muito. tá? Que Tá Deus te bom, abençoe Eliseu. grandemente. Não sei, quer terminar Obrigada. uma fala final? Fique à vontade. Sim, não, a minha fala final é de agradecimento mesmo, de gratidão a Deus pela sua vida, por essa oportunidade, né? Porque, de fato, eu sei, eu tenho ouvido as pessoas falarem que estão saturadas já de live, não aguentam mais live, não sei o quê, mas, assim, é o canal que a gente tem, né, nesse momento para poder, É, de fato, falar, né, e alcançar a vida, o coração das pessoas, alcançar com informação de qualidade, né? Fazendo essa junção aí da ciência com a fé. isso. E assim, e a minha fala é de agradecer você por mais essa oportunidade de poder usar o seu canal para reproduzir esses conhecimentos que, de fato, eu tenho buscado muito ao longo desses anos, né? E que sou Que bom, apaixonada, como você falou no início da live. Então, que bom. obrigada. Um beijo para você, para Keila, para os bebês, né? E vamos Oh, ficar em contato aí, vamos tá? sim, vamos. Valeu, um abraço também aí para sua família, tá? Muito legal falar com você, me ajudou bastante, com certeza todos que conseguiram acompanhar a gente. E muito feliz mesmo. Você me ajudou bastante, acrescentou bastante, tem acrescentado, desde quando eu Sim. acompanho você pelas mídias e como também nossos encontros pessoais tem sido bom quando a gente consegue conversar sobre coisas assim e outros assuntos. E também pensando, agradecendo aqui também todos que cooperaram durante a semana, o psicólogo Rodrigo, a Miriam, a minha irmã também participou um dia aqui, foi muito bom. Sua irmã participou, que bacana, quero Participou um dia, foi conhecê-la. muito bom, acrescentou Uhum. bastante. Falou sobre essa questão das famílias, né? Os casais, acho que falou alguns dados de China, né? Aumentou separações, divórcio, e como ela Sim, trabalhou um sim, pouco isso, foi sim. muito bom. Doutora Talita, doutor Giovanni, hoje fechando essa semana com você. Poxa, que bom ter amigos que nos ajudam, que participam e que acrescentam. Que Muito bom. privilégio. E obrigada a Privilégio nosso. todos aí, tanta gente bacana que eu estou vendo aqui conhecida, né? E E agradecendo, muito bacana mesmo. Eu estou vendo aqui a Belinha, meu Deus do céu, quanto tempo que eu não via ela, sério, estou muito feliz que de ver ela bom, aqui. Minha sogra, ó, também estava aqui, eu não tinha visto que ela bom, entrar. que bom. E vamos cuidar Beijo, aí, né? Eliseu, Todos. Valeu, beijo, muito obrigado e até o com próximo. Deus. Deus abençoe. Valeu, muito obrigado a todos que acompanharam a gente aí, gente. Valeu, tchau, tchau.